Olá, alunos do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa aula de História. E hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro Módulo 2, página 253, o controle das minas. Todos preparados? Então vamos começar. A exploração das minas eram controladas por Portugal, que tinha como objetivo arrecadar o máximo de riquezas possível por meio da cobrança de impostos. Para pagar menos impostos, muitas pessoas passaram a contrabandear ouro, escondendo parte do metal, parte do ouro encontrado, com o objetivo de evitar o contrabando. A coroa portuguesa adotou medidas mais duras, exigindo, por exemplo, que todo o ouro que fosse extraído fosse registrado. Observe essas imagens, são barras de ouro registradas. Aqui, olha, as barras de ouro registradas com as marcações da coroa portuguesa. Ao se fazer o registro, parte do ouro era recolhido como forma de imposto. Conheça a seguir os principais impostos cobrados pelos portugueses na época da mineração. Aqui, olha, tinha o quinto, valor que representava um quinto, 20% de todo o ouro extraído das minas, que deveria ser pago à coroa portuguesa. Tinha também um imposto chamado de capitação, valor que deveria ser pago pelos senhores por escravo que era enviado para trabalhar nas minas. Tinha também o imposto entradas, imposto referente à entrada e saída de pessoas e animais na região das minas. E também o imposto derrama, era um confisco de bens pessoais dos devedores, para garantir que todos os impostos fossem pagos. Se você não pagasse os seus impostos, o quinto, entradas, o captação, aí você entrava fatalmente no derrama. Confiscava os seus bens, quer dizer, pegava os seus bens, os bens de quem estavam devendo, e assim garantia o pagamento dos impostos. Agora eu quero uma pergunta. Qual era o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado? Nós já acabamos de falar sobre isso. Qual era o objetivo da coroa portuguesa? Organizar o ouro? Será que era isso? Qual o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro extraído fosse registrado assim, dessa maneira, ó? Qual era o objetivo da coroa portuguesa? Que todo o ouro fosse registrado. Então, essa questão vai ser uma das primeiras atividades, tá? Vai ser parte da atividade que você vai fazer no seu caderno. Agora vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. A grande quantidade de impostos, a ameaça da derrama, que era aquele confisco dos bens, e as medidas autoritárias adotadas por Portugal geraram insatisfação entre a população mineira. Vocês acham que o povo mineiro estava feliz com todas essas medidas, com toda essa postura da coroa portuguesa? Eles tinham esse imposto derrama que ia confiscar os seus bens, as medidas deles eram autoritárias. Então, tudo isso causou insatisfação entre toda a população mineira. Então, em 1789, uma parte dessa população livre de Minas Gerais se revoltou contra a coroa portuguesa e lutou pela independência, e para que fosse estabelecida uma república na região. Essa revolta ficou conhecida como Inconfidência Mineira. A Inconfidência, ela lutava pela independência e para que fosse estabelecida uma república na região. Entre as pessoas que participaram dessa organização, da organização do movimento, estavam comerciantes, fazendeiros, militares e até padres. Contudo, um
dos participantes, olhem só o que aconteceu, delatou os planos para a autoridade. Ou seja, fofocou. Foi lá e contou tudo para as autoridades, o que estava, todo o movimento, o que o movimento estava organizando, o que eles estavam pretendendo. E a revolta não chegou a acontecer. Muitos rebeldes foram presos e exilados. Então, por conta dessa pessoa que delatou os planos, o movimento nem chegou a acontecer. Mas muitos foram presos, exilados. Um dos líderes da Inconfidência Mineira foi Joaquim José da Silva Xavier, que é conhecido como Tiradentes. Ele foi o único rebelde condenado à morte e serviu como exemplo para que outras pessoas não se rebelassem contra o domínio de Portugal. Essa aqui é a estátua de Tiradentes em Ouro Preto, Minas Gerais. Está aqui a estátua de Tiradentes, foi o único que foi morto por essa causa, pela Inconfidência Mineira, que era para ele servir de exemplo para que ninguém mais se revoltasse ou se rebelasse contra a coroa portuguesa. A Conjuração Baiana. A insatisfação continuava. A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente nessa região mineira. Em Salvador, por exemplo, também teve início um movimento de revolta, a chamada Conjuração Baiana. E ela ocorreu em 1798. Reuniu grupos populares, além de pessoas da elite. E o seu principal líder foi o médico e político Cipriano Barata. As reivindicações dos rebeldes incluíam os direitos de salários mais justos, a libertação dos escravizados e a proclamação da República. Porém, antes que a revolta ocorresse, os conjurados, que eram as pessoas que participavam dessa revolução, foram descobertos e também foram punidos. E aqui nós temos a segunda questão, que você vai comentar as diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Você vai falar aí quem eram os participantes, quem eram os líderes, se elas aconteceram, se elas não aconteceram, qual o objetivo de cada uma delas. Você vai colocar a diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Cidadania no dia a dia. Os impostos na atualidade. Como vimos no século XVIII, a população de Minas Gerais pagava vários impostos ao governo português. Atualmente, continuamos a pagar muitos impostos no dia a dia. Mas você sabe como isso funciona? Os impostos são uma quantia paga pelos cidadãos ao governo para que seja possível o investimento em vários setores, como saúde, segurança e educação. Assim, quando pagamos os impostos, esse dinheiro ele deve ser revestido em determinados serviços públicos. Alguns impostos são pagos sobre os valores de imóveis. Por exemplo, o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, ou de meio de transportes, Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor, que é o IPVA. Outros impostos já estão inclusos nos preços de produtos consumidos diariamente. Vamos ver o gráfico da porcentagem de impostos em cada produto. Observem aqui esse gráfico. Aqui nós temos os produtos e aqui nós temos a porcentagem. Aqui, olha, carne bovina, pasta de dentes, olha aqui o tênis importado. Então, aqui são os produtos e quanto se paga de porcentagem de imposto por cada produto. Aí aqui nós temos a atividade que você vai continuar fazendo no caderno. Você vai copiar no seu caderno como questão 3. Responda de acordo com o gráfico. Qual dos produtos tem a maior porcentagem de imposto incluído e a menor? Sua família consome algum dos produtos citados no gráfico? Quais?
Você tinha ideia da quantidade de imposto que já estava incluído nesses produtos? Por que é importante uma gestão responsável e honesta do dinheiro dos impostos? Qual é o papel dos cidadãos nesse processo? E na página 256 nós temos mais atividades. Para saber mais sobre os impostos pagos na atualidade, converse com uma pessoa da sua família. Pode ser um de seus pais, avós ou algum outro parente. E você vai seguir esse roteiro no seu caderno. Você vai começar uma entrevista anotando a data da entrevista. Não se esqueça de anotar também o nome e a idade do entrevistado. E aí você vai fazer as perguntas a seguir no seu caderno. Você paga algum tipo de imposto atualmente? Cite alguns exemplos. Em sua opinião, o valor desses impostos é justo? Você acha que o dinheiro arrecadado pelo governo com os impostos é bem investido? Qual a importância da transparência na administração de recursos públicos? Você considera importante que a população fiscalize o uso do dinheiro arrecadado pelo governo? Por quê? Na sua cidade, quais setores você acha que devem ser priorizados pelo governo na aplicação do dinheiro dos impostos? Por quê? Por fim, você vai concluir a sua entrevista, vai bater uma foto e enviar como dever para a professora, certo? Você pode enviar aqui mesmo pelo Classroom, colocando aí em seu trabalho e anexando, ou pode mandar a foto pelo WhatsApp, certo? Que aí depois a gente vai... Quando a gente retornar à nossa escola, que não vai demorar, já está bem pertinho de nós retornarmos, aí a gente vai fazer um mural e a gente vai produzir um painel bem legal sobre o imposto na atualidade. Certo, alunos? Nossa atividade de hoje, a nossa aula está encerrada. Desejo a vocês um excelente dia, caprichem no dever, caprichem na entrevista e, principal, caprichem na letra de vocês. Iniciem as atividades com o cabeçalho e estamos terminando. Um grande beijo a todos e até...